interessante que eu venho para falar sobre a cruz. Não é a cruz que nós pomos no Totoloto, mas na cruz de Cristo. Certo? E queria falar sobre esses benefícios da cruz. A cruz é o nosso símbolo, é o lugar onde o preço de tudo aquilo que nos tem sido dado de graça foi pago. Amém? Quando nós falamos de ser de graça, muitas vezes, quando as coisas são de graça, nós não valorizamos. Quando os nossos filhos lhes é dado tudo de graça e para nada eles têm que compreender o preço, eles valorizam o esforço de alguém que batalhou tanto para lhes dar coisas de graça, certo? E muitas vezes nós desvalorizamos também a cruz e desvalorizamos aquilo que Jesus fez porque não nos passou pelo pelo. Foi Jesus que fez. Foi-nos dado de graça, a salvação é pela graça, tudo o que veio foi pela graça, mas porque alguém pagou o preço para que chegasse de graça até nós. Mas isso não quer dizer que por ser de graça, que nós não gastemos tempo a ver o que é que nos foi dado de graça. O que é que nós temos de graça? Isto é como a história daquele homem que já lemos com certeza e já ouvimos noutras pregações, daquele homem que vendeu tudo o que tinha para emigrar para um outro país, para tentar fazer fortuna, e ao vender tudo o que tinha, ele usou o dinheiro para comprar o bilhete, e porque ele comprou um bilhete de terceira classe, e ele viajou nas partes mais baixas do navio, onde havia os camarotes para pessoas, para bilhetes de terceira classe, ele passou a viagem praticamente toda a passar fome, a comer uns nacos de pão que ele conseguiu levar, até que, por fim, só no fim da viagem é que ele veio a descobrir que no preço do bilhete já estavam incluídas as refeições. Não é? Ou seja, as refeições já tinham sido pagas e ele não estava a usufruir das refeições porque se não se deu ao trabalho de saber o que é que o bilhete incluía. Eu quero dizer aos irmãos que o bilhete da viagem que nós estamos a fazer já foi pago. E nesse bilhete há uma série de privilégios e de benefícios que nos foram dados nesse pagamento que Jesus fez por nós. E eu sei que os irmãos sabem disso, mas acho que é importante nós relembrarmos acerca disso, porque isso nos dá ânimo e nos dá, mais uma vez, aquilo que eu digo, ambição, objetivo para batalharmos e lutarmos por aquilo que é nosso por direito. Há uma diferença, meus irmãos, nós sabemos que não é nosso por mérito, mas é nosso por direito que Deus nos deu. Deus nos deu o direito de sermos possuidores dessas bênçãos e desses benefícios. Porque Cristo pagou. E pior, meus irmãos, do que não ter, é ter e não usar. Certo? Eu acho que pior do que não termos, é termos e não sabemos o que temos e o que podemos viver com aquilo que temos. É maior o desperdício aí do que não ter. Porque a gente não tem, não estamos a desperdiçar. Nós só desperdiçamos quando temos e não usamos o que temos. Quando temos e não sabemos o que temos. Quando temos e não apreciamos o que temos. E a nossa salvação, meus irmãos, ela nunca poderá se manifestar totalmente na nossa vida se nós não sabemos o que temos e não desfrutamos do que temos. Não gritem a todos ao mesmo tempo, senão fica muito confuso aqui na igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Paulo diz uma coisa. Quem é que conhece Paulo? Ouviu falar? Muito bem. Os irmãos aqui aprendem rápido. Os irmãos na Lousão, ao fim de 11 anos, e não há quem caia. Já vê. Diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Diga comigo, nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas recebemos o Espírito que provém de Deus. Aleluia! Diga lá, aleluia! Fantástico! Não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito que vem de Deus. A sério? Acredita nisso? Para que nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Para que pudéssemos conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Hein? Ou seja, a presença do Espírito na nossa vida não foi apenas para nos transformar, para nos salvar, para nos perdoar, mas também para nos dar a capacidade de discernir, perceber, porque as coisas espirituais não se percebem com mentes naturais, percebem-se com a revelação de Deus na nossa mente. E diz que, essencialmente, o papel do Espírito Santo também, entre outros, é levar-nos a conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus.
Imagine se dissesse assim, o Espírito do mundo não nos foi dado, mas foi-nos dado o Espírito de Deus para que soubéssemos o que temos que pagar para conseguir o que Deus tem para nós. Alguns diziam assim, não preciso. Graças, obrigadinho. Se é para pagar, eu não preciso do Espírito. Mas o Espírito vem, sabe porquê? Porque na nossa mente humana e carnal, nós somos renitentes, somos duros de cabeça e de coração muitas vezes, para aceitarmos que aquilo pode ser a esmola, costuma ser a esmola, é muita, por isso o cego desconfia. Mas por isso é que Deus nos libertou da cegueira espiritual, para que pudéssemos aceitar o que Deus nos dá, sem desconfiarmos que a coisa é demasiada. E aí temos o Espírito de Deus dentro de nós, que deve funcionar para quê? Para que saibamos, para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Os irmãos não gostam desta palavra gratuitamente? Gente, quando a gente ouve que é gratuito, a gente até vai buscar mesmo que não precise. Porque é grátis. Se é de graça, eu vou lá. Essa versão não diz isso? A referência não é esta? Então capítulo 2, versículo 12. 1 de Coríntios 2, versículo 12. Então foi era 2 em vez de 1. Se não fosse, podíamos ir ao 13 e ao 4, mas íamos a tentar, vamos encontrar. Fazíamos aqui um jogo hoje. Certo? Mas diz, então, confira lá, que eu já vi que os irmãos estão assim, isto não bate a bota com a perdigota, o pastor tem uma Bíblia diferente. Então, capítulo 2, versículo 12, diz isso. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Uma versão um pouco diferente, mas estará lá também. Então, o que é que nos foi dado gratuitamente por Deus? Diga comigo, o que é que foi dado? Em primeiro lugar, reconciliação. A capacidade de ficarmos bem com Deus. E há tanto cristão que ainda hoje não está bem com Deus. Hein? Ainda hoje luta com essa reconciliação. Ainda hoje luta com os seus sentimentos de indignidade, de culpa, de condenação, de impureza, de injustiça. Eu não sou nada, eu não presto, Deus a mim não pode abençoar porque eu não sou perfeito, porque eu fiz isto, porque há em mim tantas dificuldades. E ainda hoje nós não somos capazes de aceitar gratuitamente o facto de que podíamos ser as pessoas mais malandras, mais desgraçadas desta terra, mas Deus nos reconciliou com Ele. E quando nós aceitamos de graça a reconciliação, a amizade, o amor, o perdão unilateral de Deus para connosco, porque a questão aqui não se trata de aceitarmos, trata-se de estamos dispostos a rejeitar uma coisa que nos é dada. E Deus nos deu essa reconciliação. Vamos ler Romanos capítulo 5, ok? Versículo 1 a 11. E vamos, eu sei que já falámos sobre isso, mas acho que é importante relembrar. Nesta manhã quero partilhar isto, porque quando nós falamos que estamos aos pés da cruz, quando nós falamos que nos rendemos a Ele, quando nós falamos que tu és meu e eu sou teu, estamos a falar de uma simbiose tal, de uma unidade tal, em que aquilo que Deus é, nós somos, aquilo que Deus tem, nós temos, aquilo que Deus pode, nós podemos, onde Deus vai, nós vamos, ou vice-versa, onde eu vou, Deus vai comigo, porque Deus nos deu gratuitamente. Porque a reconciliação não tem a ver apenas com antes eu não falava com Deus porque não o conhecia ou estava zangado com Ele, mas tem a ver com eu me tornar um com Ele. Conciliamos. Voltamos ao lugar de onde nunca devíamos ter saído. Conciliar. Conciliar tem a ver também com mudança de pensamento. Tem a ver com sermos e tornarmos tudo aquilo que Deus é. Portanto, versículo 1. Agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus pela fé em suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele por causa do que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. É uma versão diferente, mas os irmãos conseguem acompanhar. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio. Diga comigo, lugar do mais alto privilégio. Onde agora nos encontramos. E nós, confiantes e de forma alegre, ansiamos pelo dia quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. É uma versão diferente, mas mais perceptível. Sabe porquê? Conciliação. Diga comigo, reconciliação. Sabe, eu adoro as reconciliações com a minha esposa. Ui! Há mais alegria naquela casa.
quando um de nós se arrepende? Amém? Sabe que é bom às vezes termos desacordos e termos, não é discussões aos berros e à estalada, hein? É desacordo. É às vezes a gente ficarmos ali com vontade de dar umas dentadinhas nos calcanhares um do outro. E tal, e depois quando a gente se reconcilia, oh, coisa saborosa. Reconciliação é uma coisa boa. Reconciliação devolve-nos alegria, dá-nos uma pica. Porque antes alguma coisa estava fora do sítio e de repente agora volta tudo ao lugar. Amém? E reconciliação é isso, é voltarmos ao lugar que Deus estabeleceu. E aqui o lugar diz isto. Pois nós, pela nossa fé, sabemos que Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio. Estamos nesse lugar, onde agora nos encontramos. Por isso, confiantes e alegres, ansiamos pelo dia em que nos tornaremos tudo aquilo que Deus tem em mente que nós sejamos. Podemos nos alegrar, versículo 3. Igualmente, quando nos encontrarmos diante de problemas e lutas, pois sabemos que tudo isto é bom para nós, ajuda-nos a aprender a ser pacientes. E a paciência desenvolve a nós a força de caráter e nos ajuda a confiar mais em Deus, cada vez que a utilizamos, até que finalmente a nossa esperança e a nossa fé fiquem fortes e sólidas. Versículo 5. Então, quando isto acontecer, podemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça, e saber que tudo vai bem, pois conheceremos quanto Deus nos ama. Sentiremos também este seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher nossos corações com o seu amor. Isto é a versão viva da Bíblia. Quando estávamos totalmente desamparados, sem nenhuma possibilidade de escapar, Cristo veio justamente na hora certa e morreu por nós, os pecadores, que não tínhamos nenhum interesse nele. Mesmo que fôssemos bons, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora isso fosse raramente possível de forma natural. Ora, Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto éramos pecadores. Versículo 9. E já que por seu sangue Ele fez tudo isso por nós como pecadores, quanto mais Ele não fará por nós agora que nos declarou sem culpa. Diga comigo, declarou sem culpa. Mais uma vez, declarou sem culpa. Agora, Ele nos salva de toda a ira divina que está para vir. E aqui, Paulo estava a falar numa situação concreta daquilo que iria se manifestar em forma de julgamento sobre a nação de Israel. E se quando ainda éramos inimigos, versículo 10, éramos inimigos dele, fomos levados de volta a Deus pela morte do seu Filho, quantas bênçãos! Diga comigo, quantas bênçãos Ele deve ter para nós agora, que somos seus amigos, e Ele está vivendo dentro de nós. É diferente. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará também junto com Ele todas as coisas? Mas aqui diz assim, e se é quando nós éramos inimigos dele, fomos levados de volta a Deus pela morte do seu Filho, quantas bênçãos Ele deve ter para nós agora, que somos seus amigos. E Ele está vivendo dentro de nós. Agora, pois, nós nos alegramos nesta nossa maravilhosa relação nova com Deus, tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ao morrer pelos nossos pecados, fazendo-nos amigos de Deus. Diga comigo, amigos de Deus. Deus chamou-nos amigos de Deus. Diga comigo, Deus chama-me amigo. Não por causa do que eu fiz, mas por causa do que Ele fez. Ele levou-nos de volta. Então, em primeiro lugar, e isto porque é importante dizer, porque continuamos muitas vezes a lidar com sentimentos de impureza, de imperfeição, de indignidade, baseamos as nossas orações na nossa performance, baseamos a nossa fé na nossa performance, baseamos o nosso reclamar das promessas que em Cristo são sim e amém, muito, muito baseado se somos pessoas que fazemos tudo certinho ou tudo mal, mas deixe-me dizer que em Cristo tudo isso já nos foi dado. 3 irmãos disseram amém. O primeiro benefício da cruz foi sermos reconciliados com Deus. Cristo reconciliou o mundo com Ele, por causa daquilo que Ele fez. E cabe-nos a nós tomar posse, sabe? Nós pregamos e temos ensinado, não, tu precisas te arrepender, confessar os pecados, é verdade. Isso acontece, mas sabe porquê é que acontece? Porque eu olho para Jesus e vejo que Ele já fez o caminho todo. Ele já abriu o caminho. E o meu arrependimento e o meu desejo passa pela decisão de eu querer
entrar nessa nova posição, nesse novo relacionamento, ou não, cabe-me a mim decidir. Mas Deus já decidiu que eu era o seu amigo. Ele fez-me seu amigo. Ele acabou com a inimizade por causa daquilo que Jesus fez. Então não se trata de Jesus aceitar ou não aceitar, trata-se de eu querer ou não querer, ser e aproveitar-me e apoderar-me deste benefício, desta coisa fantástica que me foi dado gratuitamente. Já é meu, diga comigo, já é meu. Mas já é de todas as pessoas deste mundo. E esta é a questão. Quando nós falamos de Jesus às pessoas, quando nós apresentamos Deus às pessoas, não se trata aqui, tu tens que fazer isto, 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 isto e isto. Não, trata-se de queres ou não queres. Já tudo foi feito. E isto é para ti também. Aquilo que Jesus fez, a reconciliação de Deus para com as pessoas, foi para todo mundo. Não foi só para os irmãos que já estão na igreja. E por isso é que às vezes ficamos tão limitados e tão castrados, digamos assim, em termos de visão, em termos espirituais, porque parece que a salvação é apenas para um grupo restrito de pessoas. Não é, meus irmãos, a salvação foi dada já para toda a gente. Só não se manifesta na vida das pessoas que não querem aproveitar o benefício de algo que Jesus já fez por eles. Às vezes os bancos mandam-nos umas cartas para casa a dizer já tem um empréstimo aprovado. Agora já não mandam. Agora veja lá se paga o que lá tem. Ou então já tiramos da sua conta. Mas houve uma altura que eles mandavam para casa, já é seu. Já está aprovado. É só meter, até já veio o papel preenchido. Agora, no outro dia estava a ler um artigo sobre uma empresa de crédito que já manda para casa os contratos já preenchidos. Até com as referências das pessoas. E diz assim, é seu. Claro que ali tem uma contrapartida, tens que pagar, não é? Mas, no certo sentido, com Deus é exatamente a mesma coisa. Deus manda, já mandou este contrato, preenchido no nome de todo o ser que existe nesta terra, a dizer, é só assinares, é só quereres, porque se quiseres, já tudo isto é teu. E este é o evangelho que deve ser pregado. Este é o benefício principal da cruz. Estarmos bem com Deus. Somos dele e ele é nosso. Segundo lugar, qual é o segundo benefício da cruz? O segundo benefício da cruz foi a libertação de todas as maldições da nossa vida. Diga comigo, libertação das maldições. Eu não sou mais maldito. Diga, não sou mais maldito. Porque não estou amaldiçoado. Não há maldições para o povo de Deus. Não importa se há pessoas que dizem coisas más acerca de mim. Lembra-se que falámos na sexta-feira? Se a minha alma estiver próspera, não há ferramenta nem língua que se levante contra mim que irá prosperar. E nem há maldição no meio do povo de Deus. E sabe que infelizmente ainda há tanto cristão aí que acha que foi-lhe lançado um mau olhar. Pastor, amanhã levantei-me e estava um olho de vidro na varanda. Alguém me mandou um mau olhar lá por dentro. Mal olhado, não é? Ai, pessoas, isto é mal de inveja. Eu fico dá vontade de rir. Com igrejas que ainda passam a vida a pregar aos crentes, cuidado com os maus de inveja. E os maus olhados. E os maus não sei o quê, como se o povo de Deus continuasse a viver debaixo de uma realidade de maldições. Não existe isso para nós. Porque em Cristo Jesus, na cruz, aquilo que foi alcançado para nós foi que toda a maldição foi levada por Jesus. E mais uma vez eu digo aquilo que disse no outro dia. Jesus não apenas levou os nossos pecados, ele fez-se pecado. Jesus não apenas levou as maldições, ele fez-se maldito. Ele levou em si mesmo, ele tornou-se a essência dos nossos males. Para que nós nos tornássemos a essência da bondade de Deus e de tudo o que é puro e perfeito em nós. Venha lá diabo, venha lá cigano, venha lá quem quer que ser, mandar. O que é isto? Vai-te acontecer uma coisinha má. Vai. Libertação das maldições. Gálatas 3. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas nesta manhã esta é a palavra de Deus para nós e eu acredito que esta é a palavra. Gálatas 3, 13, 14. Diz assim:
Cristo nos resgatou das maldições da lei ou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que aos gentios, quem eram os gentios? Somos nós. Gente que não fazia parte da aliança original. Para que os gentios viesse a bênção de Abraão em Cristo Jesus. Olha, a questão aqui tem a ver com o tomarmos posse. Mas pastor, eu tenho tantas lutas, eu tenho dificuldades, eu ainda não estou a ver a bênção. Normalmente a gente quando pensa em bênção, pensa em dinheiro. Parece que a bênção se resume a dinheiro, ou se resume a coisas, ou se resume à saúde também. Tudo isso são bênçãos, mas a bênção de Deus manifesta-se de muitas maneiras na nossa vida. A minha mulher é uma bênção na minha vida. Os meus filhos são uma bênção na minha vida. São filhos perfeitos? Não. São filhos, às vezes, especiais. Mas são bênção. Nós somos povo abençoado. Só que às vezes não o sabemos. E às vezes não o sabemos e outras vezes somos ensinados, mas não conseguimos apropriar-nos daquilo que já nos foi dado gratuitamente. Deus não diz, para seres abençoado tens que pagar. Não, já é a tua a bênção. O direito da bênção já é a tua. Jesus fez maldito por nós para que não houvesse na nossa vida maldições, mas pelo contrário, para que fosse aberto o caminho das bênçãos chegarem à nossa vida. E por isso não é papel da igreja nem do cristão andar atrás de Deus apenas por causa das bênçãos. Porque isso já é nosso. A nossa guerra, a nossa luta não é esfragarmos e arranharmos as paredes para ver se Deus olha para nós, tem pena de nós e nos abençoarmos. As bênçãos já são nossas. Vocês vão pelas ruas, no vosso dia-a-dia, no vosso trabalho, na vossa casa, a limpar o pó, não interessa. Quando damos por ela, a bênção está atrás de nós. Porque elas vão perseguir-nos na rua e nos vamos alcançar. Não temos que andar atrás das bênçãos, as bênçãos elas irão correr atrás de nós. Quando aqui dentro tu disseres, é meu, em nome de Jesus. E é meu não porque mereço, mas porque Jesus me tornou digno e merecedor. A maldição trazia muita coisa. Eu continuo o versículo 14. Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Esse mesmo Espírito que vem para nos fazer saber o que é que nos foi dado gratuitamente por Deus. Os irmãos hoje estão a precisar de tudo. Caramba. E eu é que estou cansado, dizia o outro. Então todas as bênçãos de Deus pertencem a cada um de nós e não apenas aos descendentes físicos de Abraão. Em Cristo nos tornamos herdeiros das bênçãos e não das maldições. Pastor, não tenho sorte na vida. Ainda bem. Não, ainda bem. Porque isto não é nenhum jogo da sorte. Isto não se trata de sorte ou de azar, trata-se de bênção. Hein? Sabe, o problema da sorte é que nós andamos a tirar no ar a ver qual deles é que nos dá a sorte. Jogamos aqui, jogamos ali, vou falar com aquele, vou falar com o outro, tento aqui, tento aqui. Pode ser que tenha a sorte de me sair qualquer coisa. Uma raspadinha. Olha ali o pastor, vou raspá-lo, a ver se... Isso é como o outro irmão que casou com uma indiana para lhe raspar a pintinha a ver se saiu um automóvel. Deixa-me lá ver se esfregando aqui a irmã Sara Catarino sai um gênio cá para fora que me conceda 3 desejos. E às vezes a mentalidade que está por trás é um pouco isto. Vivemos da sorte. Vamos lá ver se hoje tenho a sorte. Epá, hoje está cá o pastor YZ. Deixa-me ir à frente para ver se tenho a sorte de me calhar qualquer coisinha. E depois a pessoa está aqui à frente e o pastor está a orar e às 2x3 ele passa porque há outro irmão e a pessoa sai da fila e vai se meter ali outra vez porque a pessoa quer a sorte. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque às vezes as mentalidades estão por trás. Mas quando nós sabemos que sabemos que sabemos, seja com o irmão YZ ou seja sem irmão nenhum,
Eu sei que sou abençoado e sei que no momento certo a bênção de Deus vai atacar a minha vida. Eu vou ser devorado pela... Ai, dá-me dentadinhas, bênção de Deus que eu quero. Eu gosto. É uma questão de fé, meu irmão. É uma questão de viveres à luz daquilo que Cristo alcançou gratuitamente por ti. É grátis, gente. Se a gente não se entusiasma com aquilo que é grátis, então pronto, são 500 euros. Próximo culto traz 3 salários mínimos, que é para receber... Mas a gente pode virar isto ao encontro dos irmãos. Não tem problema. Quer pagar? Estamos aqui para receber. Não tem problema. Mas fique sabendo que não precisa. Jesus já pagou tudo. Irmão, já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Sermos convidados para jantar. Ou levarmos pessoas para jantar. E a gente a querer abençoar, a querer pagar o jantar à pessoa. E a pessoa, eu como uma sandezinha de chouriço. Eu não tenho muita fome. Tens o quê? Come lá, pá. Não, eu passo sem a sobremesa. Ali a babar-se todo, mas eu passo. Nós a queremos abençoar a pessoa e a pessoa cheia, toda cheia de... E sabe, às vezes isto tem mais a ver com orgulho. Pois é. E Deus diz que às vezes é por orgulho. Nós resistimos a receber daquilo que nos já foi dado gratuitamente. Mas pastor, não é preciso fazer nada. Eu vou para Fátima, nem vou de joelhos, vou de rastos. Não é preciso pagar nada. Pastor, vamos orar. Quanto é que eu devo? Quanto é que deve? Os irmãos estão-se a rir. Eu já lidei com isto tudo. Já me perguntaram muitas vezes, porque pediram orações na igreja e depois no fim vêm perguntar, pastor, quanto é que eu devo? A gente vai fazer um funeral, pastor, quanto é que é? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? A gente serve de graça e as pessoas não conseguem receber de graça. Porque mexe com a sua estrutura. Não, eu não quero ficar em dívida. As pessoas às vezes não dão pelo prazer de dar, assim, graças a Deus e tal. Não. As pessoas querem pagar, têm que pagar, mas sabe, porque é tão difícil para nós recebermos o que é de graça para a nossa vida, gente. E nós é que perdemos, gente. Nós é que perdemos. Já tanta gente está na sobremesa e nós ainda estamos a discutir se vamos comer as entradas. Porque estamos a fazer contas. As entradas... isto, coisa. Eu quero tudo a que tenho direito, gente. Eu quero tudo a que tenho direito. Sabendo que o que eu tenho direito não é porque eu sou bom, não é por mérito, não é por causa do que faço, não é por causa de quem sou, mas é por causa daquele a quem pertenço. Xandai, Candouros. Terceiro, cura das enfermidades. Terceiro benefício, diga comigo, cura de enfermidades. Eu sei que isto é complicado às vezes dizer, porque já se foi pregado muitas vezes e a gente pergunta, mas porquê é que Deus não curou? Porquê é que eventualmente há pessoas que acabam por morrer? Porquê é que há doenças que permanecem? Não lhe sei dizer. O que eu posso dizer é aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós um dia, quem sabe, vamos ser sarados. Será? Já fomos. Diz que Jesus andou por todo o lado e com o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo também às vezes, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Jesus disse que esse foi o objetivo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades também, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É interessante, sabe que Jesus, quando ressuscitou, eu vou-lhe dizer o que é que quer dizer as pisaduras. As pisaduras, havia um irmão uma vez estava a orar, disse, Pazinho, a tua palavra diz que pelas tuas pisadelas, pelas tuas pegadas, pelas... pisaduras. Pisaduras têm a ver com nódoas negras, feridas.
E não vou aqui falar daquela história do chicote romano, que vezes não sei quantos chicotes fazem não sei quantas feridas, e que isso corresponde exatamente às 49 exatas doenças básicas, por sua vez, que a ciência reconhece como sendo a raiz de todas as outras doenças. Mas as pisaduras e as feridas de Jesus faz-nos lembrar que Ele é capaz de se compadecer das nossas aflições. Quando Jesus ressuscita e aparece diante dos seus discípulos, Jesus nos disse, vejam lá como eu transformo este pão de saloio, ou esta pedra num pão saloio. Vejam lá como eu consigo fazer este milagre. Sabe o que é que Jesus mostrou para provar que era o Senhor deles? O que é que Jesus mostrou? O umbigo. Olha o umbigo tão lindo. É realmente Jesus. O que é que Jesus mostrou? Falem comigo, gente. As mãos. E mostrou as mãos porquê? Estavam feridas. Ele não mostrou as mãos, ele mostrou as feridas que estavam nas mãos. E quando chegou à altura, Jesus tinha muitas coisas para mostrar que era Jesus. Jesus podia ter feito ali um milagre, podia ter dito mais um daqueles sermões fantásticos. É que falta de cafeína. Certo? Jesus podia ter feito N coisas para dizer, eu sou o Senhor. Eu sou o Jesus que caminhou com vocês. Vejam este milagre. E acontecia alguma coisa. Sabe o que é que Jesus mostrou? Mostrou as feridas. Mostrou as feridas para mostrar não só o preço que pagou, mas pela a sua compreensão, a sua capacidade de perceber o sofrimento de cada um, também na área física. Ele mostrou as feridas das mãos, mostrou o seu lado ferido. Ele mostrou feridas. E Jesus disse, vocês vão me conhecer pelas minhas feridas. E pelas minhas feridas vocês já foram sarados. Interiormente, exteriormente. Estas feridas estão aqui, não é apenas a prova de que um problema foi resolvido, mas é a prova de que eu sei muito bem o que é que vocês vivem quando estão a sofrer. Na vossa carne, na vossa alma, na vossa mente. Eu carreguei com isso. E eu mantenho estas feridas e mantenho estas pisaduras e mantenho tudo aquilo que o meu corpo sofreu como marcas. E deixe-me dizer que Jesus está no céu com um corpo fantástico, glorioso, mas continua com as características das feridas. Jesus revelou-se pelas feridas. E eu amo o meu Jesus por causa disso. Por isso é que a palavra de Deus diz que Ele hoje é o nosso intercessor, aquele que intercede por nós, porque se compadece de nós, porque sabe aquilo que nós estamos a enfrentar. E quando Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as suas mãos são a prova disso, o seu lado ferido são a prova disso, a carne de lhe lacerada era a prova disso. E nós podemos nos agarrar e compreender que se Jesus pagou tal preço, nós devemos descansar nele e devemos crer. Deus não me tem curado todas as enfermidades. Não acredito que seja porque Ele não quer. Mas acredito porque nem sempre eu tenho essa fé lá no sítio. Certo? Já vi curas na nossa vida. Já orei por muita gente que eu vi curada. Mas também já orei por muita gente que não vi curada. Já orei por filhos meus que foram curados. E já orei em alturas mais que uma vez por situações em que ainda não aconteceram. E o que é que a gente faz? Deus não cura. Não, meus irmãos, não vamos negar aquilo que Jesus alcançou na cruz por nós. Jesus cura. E enquanto eu tiver fogo na minha vida, eu vou continuar a querer e a buscar uma promessa que me pertence, porque me foi dada gratuitamente. E se eu não estou a conseguir ver isto, então eu tenho que dizer, Espírito Santo, ajuda-me a ver o que foi-me dado gratuitamente por Deus. Porque o problema às vezes está na nossa incapacidade de compreendermos, de aceitarmos a revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Tem a ver com capacidade para percebermos, para crermos no sobrenatural. Mas Jesus deu-nos esse benefício. E Ele mostrou-nos as provas do seu sacrifício para que nós hoje pudéssemos dizer, o meu Jesus pagou o preço, eu quero, eu aceio, eu reclamo. Em quarto lugar, libertação da mentalidade de pobreza. E aqui é fantástico porque precisamos disto. Diga comigo, libertação da mentalidade de pobreza. A pobreza foi uma maldição que veio da queda de Adão. Obrigado, Senhor. Vou terminar.
Diz em Marcos capítulo 15, versículo 16 a 18. Os soldados, pois, levaram para dentro ao pátrio, o que é o pretório, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam descido. E começaram a saudá-lo, salve rei dos judeus. A palavra de Deus conta-nos e relata-nos que Jesus Cristo, quando estava prestes para ir à cruz, foi-lhe colocada esta coroa sobre a cabeça de Jesus, e diz que sobre a sua cabeça, versículo 9 conta isso, diz que bateram com uma vara sobre aquela coroa de espinhos para que a coroa se enterrasse na cabeça de Jesus. Agora deixe-me dizer, os espinhos, segundo a palavra de Deus, são símbolo da maldição da pobreza. Porque a palavra de Deus descreve-nos em Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19, que por causa do homem ter pecado, Deus disse-lhe, porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, dificuldade, escassez, dureza de vida. Escassez, dureza de vida. Por causa da maldição. E comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra. E o espinho não é a espinha, é os espinhos são símbolo da maldição que veio pela desobediência humana. E Jesus levou sobre ele esta capacidade, este problema, que era a dificuldade em extrair da terra a sua provisão. Na parábola do semeador, a palavra descreve que uma semente cai no meio dos espinhos e os espinhos abafam a palavra de Deus. E o que é que são os espinhos? Os espinhos são os cuidados desta vida. A preocupação pelo ganhar o pão, por pagar as contas, por ter uma vida estável, por ter uma vida, no mínimo, com todas as suas necessidades suficientes, supridas. A palavra de Deus mostra-nos que, mais uma vez, os espinhos têm a ver com aquilo que nos sufoca, com aquilo que nos torna ansiosos em relação à nossa própria vida material. Mas sabe, eu fui ver a enciclopédia e fui estudar um bocadinho e diz que os espinhos que estavam sobre a cabeça de Jesus é uma variedade de espinhos que existe na zona da Palestina, que são os espinhos que libertam uma seiva. Não é como os nossos espinhos que às vezes encontramos aí. Aqueles espinhos são os espinhos grossos, os espinhos complicados, e aquilo quando partido ou cortado, aquilo liberta um líquido. E segundo os especialistas da área, que eu não percebo, portanto estou apenas a ler aquilo que eu li, diz que este tipo de seiva que era libertado por estes espinhos provocavam alucinações. Provocavam alteração da consciência. Provocavam desequilíbrios. As pessoas começavam a ter visões, as pessoas começavam a pensar mal. Ou seja, nós não estamos a falar apenas da maldição, porque a maldição já foi levada, porque ele levou as maldições, mas estamos a falar da consequência na mentalidade das pessoas, que é a mentalidade da escassez, a mentalidade da pobreza, a mentalidade da insuficiência, a mentalidade do que não tenho, não posso e não vão conseguir, a mentalidade de que tudo vai andar para trás nesta área. E nós, muitas vezes, não percebemos que Deus nos deu gratuitamente o poder e a vitória e a autoridade para tomarmos posse de uma mentalidade de bênção, já estou a chover por todo lado, uma mentalidade não de escassez, mas de crer que Deus nos vai dar todo o suprimento e toda a abundância que nós precisamos. E isso não quer dizer que não vamos passar por tempos difíceis, mas a nossa mentalidade diz, Deus, tu me deste isto gratuitamente. E eu não me conformo em viver uma coisa que não está descrito na tua palavra. Se tu és Deus e eu sou teu filho, eu quero esta realidade. Se eu não consigo ver, Espírito Santo, liberta-me de uma mentalidade de pobreza. E o povo do Senhor diz, ai! Diz amém, mas diz ai primeiro. Amém. Amém. Porque isto mexe. E com isto, meus irmãos, oh, gente, vamos lá. Eu não estou aqui a falar do exagero que se pregou para aí, que se tu creres vais andar de Rolls Royce. Dá graças a Deus pelo burro com que tu andas ainda antes de chegares lá ao Rolls Royce.
Não estou a dizer que vais viver em palácios, estou a dizer que andas a nadar em dinheiro, até porque a gente nem teria capacidade para viver com isso. Seria para a perdição deles. Mas estou a falar de necessidades supridas. Primeiro passo. E em segundo lugar, sermos abençoados o suficiente para sermos bênção. Deus nos chamou para sermos isso. Glória a Jesus. Jesus levou sobre ele a vitória, ou alcançou a vitória para nós, é a seiva. Não. Jesus levou sobre si o problema de uma mentalidade de escassez. E deixe-me dizer, quando nós vivemos à parte de Deus, nós nunca conseguimos ter uma mentalidade de abundância. Quando nós não temos os pensamentos de Deus, nós vamos sempre pensar para o pior. Quando nós não conseguimos ver na perspectiva de Deus, nós vamos sempre ver na perspectiva das nossas capacidades. Certo? E depois isto tudo se embrulha. Está tudo embrulhado no mesmo pacote. Mas Jesus também no mesmo pacote resolveu todas estas situações. E por fim, o benefício... o benefício. Quinto, vitória sobre a morte. E aqui não há muito para dizer. A palavra de Deus descreve 3 mortes. Morte espiritual, morte física e a segunda morte. E o que é isso que quer dizer? Morte espiritual. Em primeiro lugar, nós estávamos mortos. As nossas ofensas e pecados, porque estávamos separados da vida. Pela reconciliação, Deus eliminou a primeira morte espiritual. Passámos a estar vivos entre os mortos. Segundo lugar, a morte física. Deus muitas vezes tem ressuscitado pessoas. Hein? E vai chegar um momento em que diz a palavra de Deus que a morte, porque vai ser o último inimigo, vai ser vencido. E um dia nós vamos viver eternamente. Mas Jesus já alcançou para isso. E em terceiro lugar, ele venceu aquilo que é chamada a segunda morte. Ou a segunda morte espiritual. Porque imediatamente nós não fomos destinados à ira, logo não fomos destinados ao inferno, fomos destinados a viver eternamente para Deus. Uma vida eterna com Ele. Mas isso os irmãos já sabem. E estão todos desejosos lá de chegar. Mas deixem-me dizer, até lá chegar, há uma vida aqui para se viver. E a vida que nós vivemos aqui, eu quero vivê-la bem. Eu quero vivê-la na expectativa. Eu quero vivê-la na revelação. E sexta-feira eu digo isto e temos dito, por isso a oração também faz parte, por isso a argumentação da palavra de Deus também faz parte, quando diz que as fortalezas, as armas da nossa milícia, são poderosas em Deus para derrubar fortalezas espirituais. São os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Jesus Cristo. O que é o conhecimento de Jesus Cristo? Muito prazer, eu chamo-me J. Maria Pincel, e o irmão, como é que se chama? Eu sou Jesus Cristo. Muito prazer em conhecer. Já parece aqueles 2 irmãos que se encontram e um dá um aperto ao irmão. Sabe, irmão, Jesus é o Senhor. Eu? Não. O Senhor, Jesus é que é o Senhor. Não, o Senhor é que é Jesus. Não, Jesus é o Senhor. Não, o Senhor é que é Jesus. Porque o outro pensou que ele estava a dizer que ele era Jesus. Jesus é o Senhor. Eu? Não. O Senhor é que é Jesus. Ficaram ali a discutir. Estamos a falar desse conhecimento. Não é só conhecer o que Jesus é, mas o que nos foi dado gratuitamente por Ele. E sabe, eu acho que uma das coisas que mais entristece o coração de Jesus, entristece não é contra nós, mas por nós. Ele disse, caramba, eu tenho aqui uma mesa preparada para esta gente e eles não se sentam à mesa. Eles teimam em ser cachorrinhos a apanhar migalhas. Eu alcancei-lhes esse guarda-roupa fantástico. Não é? Com aquela lingerie toda fantástica, o fio dental. Ontem falou-se em peças de vestuário para ilustrar. Sabe? Deus nos deu e nós teimamos em andar rotos. Porque não sabemos o que nos foi dado gratuitamente por Deus. Então o que é que nós podemos fazer se temos essa dificuldade? E eu sei que os irmãos já ouviram N vezes. Dizer assim, bem, eu não recebi o Espírito do mundo, mas recebi o Espírito de Deus para saber o que me foi dado
gratuitamente. E hoje é dia de brindes. Levem estes brindes todos para casa. Porque é vosso, foi-vos dado de graça. Hã? Os irmãos hoje fazem-me lembrar um bolo tradicional que há na Lausanne que se chama lontra. Estou a brincar. Oh, glória. Mas as lontras também são criação de Deus. Pronto. Queridos, vamos batalhar. Gente, eu não posso fazer isso por vocês. Eu posso vos dar o melhor de Deus. E Deus pode chegar aqui em pessoa e dizer, isto é para ti. E ainda assim nós temos dificuldade em aceitar. Eu quero correr para Deus. Deus, eu quero tudo o que tens para mim. E sabe, eu gastei tanto tempo, uma boa parte da minha vida, a sentir-me indigno, incapaz, não merecedor. Deus tem restaurado esse vestuário. Deus tem restaurado essa imagem. Deus tem restaurado um senso de pertença, de identidade. Eu sei quem sou. Eu sou dele. E ele é meu. Então, se ele é meu, tudo o que ele tem é meu, tudo aquilo que eu sou é dele. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Isto devia arrancar da gente, do mais profundo das nossas entranhas. Em um louvorzão aí extravagante. Uns aleluias. Vá ali para a Serra da Boa Viagem e diga boa viagem aos problemas. Louva a Deus! Pastor, não me apetece. Não me apetece porque não aceita gratuitamente. Ou não aceita aquilo que gratuitamente foi dado. Por isso é que não nos empolgamos. Passa-nos ao lado. Que a gente diz, isto não é para mim, é para aquele irmão que é fantástico. É para o pastor. Não é nada, gente. É para vocês que estão aqui. Eu estou aqui nesta manhã a dizer que é para vocês. Agora façam com isso o que vocês quiserem. Eu sei o que é que eu vou fazer que eu quero. E que o Deus me dá. Hein? Ui! Glória a Jesus. Certo, gente? Levante-se lá, no nome de Jesus. Isso lá para o irmão que está ao pé de si e diga assim, não sejas lontra em nome de Jesus. Sabe? Alguns irmãos estão, o pastor está-nos aqui a ofender. Nada. Sabe que as lontras é um animal protegido. As lontras são um animal fofinho, querido. E a gente gosta de ver deitar na água com as patinhas, a coçar na barriguinha. A gente, ai que lindo. Mas sabe, não seja lontra, homem. Seja um tubarão, se for preciso. Seja uma orca. Baleia já eu sou e não me importo. Escolha o animal que quiser ser. Mas viva com garra, com raça. Somos uma raça, gente. Gente, não somos uma raça de víboras, mas somos uma raça de Deus. Uma geração eleita, povo santo. Caramba, queres ver gente viva, pá. Senão vamos fazer cultos ali para o cemitério. Caramba. Se qualquer dia havia o professor Caramba, agora é o pastor Caramba. Venha ouvir o pastor Caramba. Hã? E seja insultado gratuitamente. Não se cobram consultas. Vamos dar as nossas mãos nesta manhã.